Seja bem-vindo. Nós vamos falar diretamente dos estúdios da Jovem Pan aqui em Brasília sobre política. Um resumo bom do que acontece aqui no Planalto Central do país. Você sabe que a política cuida da sua vida, define a sua casa, a escola do seu filho e o seu futuro. Daí a preocupação de levar até você o que pensam aqui os políticos, deputados federais, senadores, ministros e assim por diante. Esta foi uma semana bem polêmica, né? Mas uma disputa entre governo e Congresso Nacional. Nós vamos falar aqui da raiz desta força medida entre Palácio do Planalto e Congresso Nacional. É a grande novidade. Hoje, o deputado Reginaldo Lopes vem falar aqui exatamente sobre assuntos que estão sendo discutidos no Congresso. Ele foi presidente da comissão do grupo, né, que estudou a reforma tributária no Congresso Nacional. E depois de aprovada a emenda, que já está promulgada, é o momento de regulamentar os detalhes. E é nos detalhes, né, deputado, que a coisa anda e que o perigo mora. Obrigado, Zé Maria, pelo convite. De fato, nós temos uma tarefa histórica, concluir o trabalho da reforma tributária. O ministro Fernando Haddad teve na Câmara dos Deputados, eu acompanhei a entrega da lei complementar, que vai tratar mais das normas gerais da reforma, né? 300 e poucos páginas, 500 artigos, e nós vamos ali debater detalhadamente esta regulamentação. A emenda que o senhor participou ali do grupo, né, presidiu o grupo, ela dá a linha geral, né, na Constituição, e agora que vem a legislação. A regulamentação, Zé Maria, na verdade, é seguindo os parâmetros da emenda constitucional 132 de 2023, promulgada no dia 20 de dezembro de 2023. Então, eu vi ali que tem a simplificação, né? A emenda traz e reproduz a simplificação da emenda, o projeto apresentado pelo ministro Fernando Haddad, né? Simplificação, define quais são os produtos que terão uma menor taxação, né, da cesta básica, o chamado imposto do pecado, que nós falamos muito durante a reforma, né? O que o senhor achou dessa regulamentação? Então, eu brinquei que tem 500 páginas, 360 artigos, mas é bom lembrar que hoje o sistema tributário brasileiro tem 460 mil normas. São 5.571 legislações sobre consumo, 27 legislações nos estados e uma confusão de legislações, seja de IPI, PIS e COFINS. Então, é evidente que, ao iniciar aqui falando de 360 artigos, pode parecer que é grande. Não, é uma grande simplificação, na verdade. Eu gostei, eu acho que, primeiro, segue os parâmetros da reforma, busca simplificar o sistema, porque, na verdade, nós vamos ter um único imposto. Nós falamos que ele é dual, porque você vai ter a partilha da União, a parte do imposto da União e a parte dos subnacionais, estados e municípios. Mas em legislação única, você só tem uma legislação nacional e só uma agência de arrecadação, que é o Conselho Interfederativo. Então, por que isso é positivo? Porque isso é garantia que o setor produtivo, que os empresários, se tiverem créditos acumulados, eles vão receber os créditos. Porque a essência da reforma é cobrar imposto do valor agregado e não do valor acumulado. O que leva o Brasil a não ser competitivo, não ser um país que tenha condição de ter ganho de produtividade, é o sistema tributário. Por quê? Porque ele cobra imposto do imposto. Então, num produto, num bem ou num serviço, se tiver muitas cadeias produtivas, ele vai acumulando ali carga tributária. O resultado disso é que o povo brasileiro é obrigado a comprar produtos mais caros do que outros países. Então, isso é grave para a economia brasileira. O que aconteceu na prática? O produto importado se torna mais barato que o produto da economia nacional. E, por consequência, o nosso produto de valor agregado se torna impossível de ser vendido no mercado internacional, porque comete dois erros: cobra imposto na exportação e cobra e não devolve os créditos dos resíduos tributários pagos naquela cadeia anterior de produção. Então, o produto chega a ficar de 8% a 20% mais caro para vender no mercado internacional. Então, isso tirou o Brasil da competitividade no mercado internacional. O Brasil já teve 4% do PIB no mundo, hoje tem 2,2%. E o Brasil já teve superávit na exportação de produtos com valor agregado.
Hoje, o déficit é 128 bilhões de dólares. Ou seja, o Brasil só tem superávit na balança comercial por causa das cadeias curtas, dos produtos semi-elaborados ou das commodities. O Brasil consegue vender. Carne in natura, soja, in natura, milho, né? ferro, essas coisas, minério. É difícil de comprovar o discurso da reforma tributária. É de que isso vai impactar em até 20% do PIB, né? Em potencial, assim, a reforma vai dar à economia brasileira em 10 anos crescimento de 20% de ganho de produtividade, mais o crescimento natural potencial do PIB. Ou seja, o Brasil vai ficar mais rico, aproximadamente 2 trilhões. O resultado disso é que nós vamos colocar no bolso do povo brasileiro R$6 mil de ganho de renda per capita. Isso é importante, porque a economia ela faz de baixo para cima. A base da economia brasileira são trabalhadores e trabalhadoras com 2 salários mínimos. Se você aumenta a renda per capita em R$6 mil, a consequência é que a roda da economia vai girar e girar gerando empregos, que nós calculamos que, por causa do ganho de produtividade, no setor industrial, em 10 anos, vamos gerar 12 milhões de novos empregos. E a gente vê que houve uma seletividade ali na cobrança de impostos. Hoje a cobrança é igual, uniforme. Isso significa que quem ganha mais paga menos impostos. Não tem como não fazer essa conta, né? E na reforma ali, produtos que são consumidos pela classe mais baixa ficam mais baratos, o cashback, que é o retorno, né, do imposto pago, tudo isso equilibra de uma forma melhor. Né? Na verdade, para 90% da população, vai ter redução de carga tributária. Só para 10% que teremos aumento. Eu vou explicar. Os super ricos, os mais ricos. Né? No Brasil, infelizmente, passou de R$7 mil, já está na faixa de 10% mais rico. O Brasil é um país da armadilha da renda média. Nós precisamos fazer o Brasil ficar mais rico para a população ter mais renda. Mas 90% vai ter redução. Eu vou explicar por quê. Classe média, que tem filhos nas escolas particulares, são 16 milhões de meninos e meninas. Nós reduzimos. Nós estamos trazendo a alíquota hoje, que 20 e pouco para 10%. Não, é difícil falar, mas é 40% da alíquota padrão. Eu calculo que vai ficar 25, 26, então é 10%. Mas continua em 30% para várias profissões, vários profissionais. Ainda não tem alíquota, mas eu acho que a alíquota vai ficar em média de 25% a 26%. Hoje é 35%, então nós vamos reduzir. Para todo mundo teremos uma redução, porque a alíquota, na verdade, hoje, quando as pessoas falam assim, você vai ter um IVA com a maior alíquota do mundo. Isso não é verdade. Nós já temos a maior alíquota do mundo. O que nós vamos fazer é reduzir essa alíquota. Porque hoje, o que acontece? Um cidadão paga o imposto, ele não sabe quanto que ele está pagando. Não tem transparência. Pela primeira vez, o cidadão vai saber o preço do produto com o preço do imposto. Ao comprar um celular, ao comprar um relógio, você vai saber o preço do relógio e o preço do imposto. O imposto vai ser por fora, porque o imposto hoje é por dentro. É um imposto embutido, covarde, que você não sabe separar. Então, o que vai acontecer? Para 90... Será automática essa separação? Quer dizer, quando você compra um produto, já imediatamente se faz a transferência? Vai estar lá o preço do relógio. Não, mas a transferência do valor? Do imposto vai ser distribuído automático. Quando o Brasil eliminar o papel circulante de dinheiro e nós criarmos split payment, vai ser automático. Ele recebe e distribui a cota parte da União, a cota parte do Estado e a cota parte dos municípios. E com transparência, o cidadão vai saber quanto que ele pagou de imposto para a União, quanto que ele pagou para o Estado e quanto que ele pagou para o município. E o valor real do produto. E o valor real do produto e o valor real do imposto. Alguns estados estão reclamando. Agora, só para dizer por que vai reduzir. Nós vamos reduzir para a classe média na educação. Tem 16 milhões dos 50 milhões de estudantes da classe média na escola particular. E por que tem que reduzir? Porque senão você vai aumentar imposto para o cidadão. Porque o imposto sobre consumo, o imposto de valor agregado, não é do setor produtivo. O imposto é sobre o consumo. Então, quem paga é o consumidor. Sim. Quando a gente fala de renda e patrimônio, aí é o cidadão, é o empresário. Isso. Agora, quando nós estamos falando de consumo, é o consumidor. Então, nós vamos reduzir para a saúde. Então, planos de saúde, seja corporativos, familiares, individuais, também na alíquota de 40%. Vamos zerar remédios que são de uso contínuo. Nós vamos zerar produtos da cesta básica e nós vamos onerar alguns bens, alguns alimentos da agroindústria, industrializado, mas na alíquota também reduzida, de 40% do IVA, da alíquota padrão. E o mais interessante é que nós vamos devolver.
para as pessoas de menor renda econômica. Então, eu acredito que para 72 milhões de brasileiros, eles não vão devolver os impostos. Eu acho que dá para devolver R$ 308 por mês para essas famílias. O que vai acontecer? Vai fazer a roda da economia girar. Porque ao onerar parte dos produtos de agroindústria ou industrializados, você consegue fazer uma arrecadação e, ao mesmo tempo, você devolve para as pessoas de menor poder econômico. Por isso que a gente fala que a reforma ela vai fazer um sistema brasileiro ser mais progressivo, menos regressivo. Por quê? Porque quem ganha mais paga um pouco mais, quem ganha menos paga menos. Existem alguns comentários de que profissões como de contador e alguns administradores e tal vão desaparecer, esses empregos vão sumir. Vai precisar de contador quando a nota eletrônica estiver em 100% e a reforma em vigor? Vai, porque, na verdade, nós vamos acabar com a informalidade. Num sistema de débito e crédito, né, o creditamento é fundamental para ter uma redução de carga tributária e dar produtividade para o setor econômico. Então, é importante a boa gestão desse crédito, né? Desse débito e crédito. Então, é uma nova lógica de contabilidade. Nessa relação que o senhor está dizendo, né, não haverá o dinheiro em papel, né? Só eletrônico, nota fiscal? Não, vai ter dinheiro em papel ainda. Eu sou a favor que não tenha mais, mas não trata disso. Eu estou falando que Deputado, quando eu vi pela primeira vez um projeto eliminando com dinheiro em papel, eu falei, que loucura, hoje eu já acho possível. Não, eu apresentei o projeto em 2015, o PL 48, para eliminar o dinheiro em papel no Brasil, em espécie. Em quantos anos? Eu propunha naquela época 10 anos. 10 anos. Mas hoje eu acredito que o dinheiro nem vai ser mais digital, o dinheiro vai ser virtual. O mundo está criando as suas moedas, dinheiros virtuais, para fazer transações internacionais. O Brasil já criou o Drex, o real virtual, né? Então, o mundo vai caminhar para todas as transações serem digitais. Isso é bom, vou te falar. O sistema de débito e crédito da reforma tributária, ele elimina a informalidade. Por quê? Alguém vai comprar sem nota informal e pagar o imposto para aquele cidadão, naquela etapa anterior? Porque se ele compra 100, ele não vai acreditar aquele tributo na produção. Então, isso ajuda a formalização. E tem um ditado muito simples na época. Quando compra um produto e elabora, o imposto a pagar é só a elaboração. Ou seja, só o valor agregado. Se ele não pede nota, ele vai ter que pagar. Aquele imposto que pagou na etapa anterior, ele vai acreditar. Isso. Ele vai descontar. Então, o resíduo tributário vai ter que pagar para... Vai comprar aquele produto com resíduo tributário. O produto dele vai ficar mais caro. Tem uma conta. Na agroindústria 12,5%, na indústria 7,5%. Então, depende do setor, ele leva aquele resíduo tributário. Pois é, o pessoal da agroindústria está dizendo que ficou mal na reforma tributária. Porque, por exemplo, o governador do Mato Grosso está dizendo que não tem consumidores, né? É um estado que produz muito para exportação e que não tem consumidores. Como o imposto será todo no consumo, o estado vai sofrer. Olha, primeiro, os produtos da agroindústria, eu tive com o João Dornelas, presidente da BIA. Nós, no Brasil, tem que ter orgulho da agroindústria brasileira. São 40 mil empresas que produzem 24 horas por dia e vende para mais países que a ONU reconhece, 195 países. Tem um saldo na balança comercial de mais de 80 bilhões positivo para o Brasil. E alimenta indiretamente 1 bilhão de pessoas no mundo. Nós temos que ter orgulho da nossa produção agro, nós temos que ter orgulho da agroindústria. E eu lutei muito para que não tivesse impostos naquele chamado produtos processados ou ultraprocessados. O mundo sempre processou produtos. O que garante a segurança alimentar é o processamento. Eu que nasci na roça, quando morria lá uma vaquinha, a gente salgava, processava, colocava no sol, né? Não deixa de ser um processamento. Quando a gente matava um porquinho, a gente botava na banha, fazia o processamento, né? Frita ali a carne, bota na lata de banho, hoje é carne de lata, é chique, né? Então era processamento. O que eu sempre debato? Nós temos que ter mais evidência científica. Temos que estudar e avançar mais as pesquisas. O problema não é o processamento, são os ingredientes do processamento. E o Brasil é o país mais moderno
com a sua a Anvisa, com seus órgãos de regulação, para fazer alimentos saudáveis. Então, o Brasil tem que ter orgulho de ajudar a alimentar 1 milhão de pessoas. 1 bilhão de pessoas, desculpa. Então, a nossa produção de agro é um sucesso, tem tecnologia, tem valor agregado, tem pesquisa, e a nossa agroindústria é mais ainda sucesso. O que nós precisamos fazer? É não deixar nenhum brasileiro para trás passando fome. Que é um país que produz tanto, um país que exporta para 1 bilhão de pessoas do mundo. Não pode deixar nenhum brasileiro passando fome. Deputado, é interessante que recentemente eu conversei com um economista inglês, ele me explicando, o Thomas Malthus, ele fez que talvez tenha sido o primeiro tratado de economia do mundo, lá em 1700. Ele disse que a população mundial estava crescendo em PG, progressão geométrica, e a alimentação do mundo, produção de alimentos, era em PA, progressão aritmética. Ele previa uma fome geral e uma disputa por comida que levaria o mundo a guerras sem fim e enfim, mataria por comida e assim por diante. E isso não aconteceu. E esse tratado dele foi considerado descartado. O Malthus ficou famoso, inclusive, por outras teses, né? E hoje há uma releitura. E se descobriu que, exatamente pelo tratado do Malthus, ele alertou o mundo. Houve o aumento da produtividade, que é a produção por metro quadrado, né? Houve o aumento substancial da área plantada e que o Malthus é que alertou o mundo sobre essa possibilidade. Hoje não faltam alimentos no mundo, falta dinheiro para comprar alimento em alguns... Não, o Brasil desperdiça 800 milhões de refeições dia. Trilhões de reais por dia jogado no lixo. Então, tem que ter uma logística. É um crime jogar alimentos fora, no lixo. Então, esse é o desafio. Então, nós já temos produção, temos alimento para alimentar todo mundo, né? E eu acho interessante que, de fato, tem 2 continentes que podem contribuir muito com a alimentação, alimento mais baratos e mais sustentáveis, mais saudáveis. A África e o Brasil. E o Brasil tem muito a ver com as pesquisas das nossas universidades, com as pesquisas primárias que nós elaboramos nas universidades, em especial nas universidades públicas. Nós dominamos o cerrado, nós dominamos o clima tropical, nós dominamos a partir dos nitrogenados, dos fosfatos, dos potássios. O solo pode ser usado o ano inteiro. Então nós estamos recuperando solos degradados. Então eu acho também que o que falta, talvez, é que nós vamos ter que ter algum tipo de zoneamento. Por exemplo, a inflação de alimentos. E nós temos que monitorar, porque nós não podemos também só produzir grãos para exportação e não industrializar esses grãos, porque industrializar, eu acho que a reforma tributária vai ajudar. Imaginamos aqui, se a gente, ao invés de exportar soja, exportar o óleo, ao invés de exportar óleo, exportar proteína vegetal, e serve para carne, serve para os minérios, serve para outros produtos, o Brasil produziria milhões de empregos, bilhões de arrecadação e trilhões de riqueza, de PIB, né? Então acho que... E tem que produzir alimentos para o dia a dia. Eu fui atrás dessa tese e descobri que, se o Brasil fizer isso, perde um mercado muito grande, principalmente na Europa, né? Daí essa... Podemos combinar. Tem espaço para o grão, tem espaço para as proteínas. O que nós precisamos ter é mais ganho de produtividade e tirar esse custo do resíduo tributário. Porque hoje, mesmo com a Lei Candir, que tira o imposto na exportação, e a reforma tributária agora tira todo o imposto da exportação, mas a lei não tira dos investimentos. E a lei também não credita os insumos das etapas anteriores. Então, se você também começar a industrializar muito, você vai acumulando resíduo tributário. Então, o seu produto pode ficar 12,5% mais caro na agroindústria. Então, isso leva o quê? Perda de competitividade, porque o setor de alimentos não tem 12% de retorno. Como é que você está vendo a repercussão da reforma tributária? As pessoas estão entendendo, estão gostando do que estão vendo e esse debate sobre reforma tributária? Eu acredito que sim, sabe por quê? Eu faço... tendo esse retorno? Não, estou sendo convidado para fazer palestra em inúmeras universidades, para dar palestra sobre a reforma, aula inaugural. A pessoa adora esse debate. Ele é complicado, parece complexo de compreender o sistema atual. Mas o sistema futuro, o cidadão vai entender muito simples. O setor produtivo vai entender os grandes players internacionais. É uma reforma do setor produtivo? É uma reforma para a economia, porque talvez depois do real, que deu estabilidade à moeda,
a maior reforma estruturante de ganho, porque o Brasil nunca teve ganho de produtividade. Como é que o Brasil cresce? Coloca mais investimento, capital, ou coloca mais mão de obra? O Brasil está perdendo a chamada bônus demográfico, a sua população jovem. O Brasil, o que a França demorou 100 anos para envelhecer a sua população, o Brasil vai fazer em 20 anos. Então, nós estamos perdendo essa força de trabalho juvenil. Então, esse país tem a obrigação de ter uma economia digital, tecnológica, com sustentabilidade e um sistema tributário que permite esses ganhos produtivos. Porque quando você fala de custo Brasil hoje, Zé Maria, de 100% do custo, 80% é de tributo, é de administração, é de complexidade, é de resíduos tributários. Então, se a gente consegue eliminar 80% do custo Brasil, os outros 20% é o quê? Infraestrutura que precisa melhorar. E inovação e educação, mais qualificação da mão de obra. Mas hoje, o grande gargalo mesmo, 80% é o Deputado, vamos sistema falar tributário. Um pouco de política. Vamos. O senhor sempre foi do PT, né? Um dos fundadores do PT em Minas Gerais. Foi o mais votado, quantas vezes? 4 vezes. 4 vezes o mais votado de Minas, né? Não, no PT e de Minas uma vez. Certo. E a gente vê que agora o PT está perdendo espaço nas capitais. Pelo que eu vi, Goiânia, né, é a única capital em que o PT está ali com possibilidade de eleição. O que está acontecendo? Olha, o PT é um partido de mais chegada, né? Geralmente, ele começa o processo eleitoral um patamar e consegue, no processo eleitoral, crescer e chegar com o melhor desempenho. Mas o fato é que, de fato, o PT precisa, talvez, ressignificar um pouco das suas propostas, da sua narrativa. Eu acho que há um espaço, e a sociedade cobra também, de uma espécie de abordagem de temas que possam provocar mais mudanças. Eu acho que a grande novidade do governo do presidente Lula, lógico, além de ter reconstruído os programas sociais, e o impacto é positivo, agora os dados da eliminação da miséria, da pobreza, está mostrando que é um acerto você combinar retomada do crescimento de emprego formal com transferência de renda. Isso você, até escreveu um artigo, da miséria ao trabalho. Isso não é conflitante. Então, você tem muitas coisas que o governo fez, mas também que já tinha feito no passado. Então, talvez falte uma pauta nova para essa etapa de governo. E aí eu acho que a reforma tributária é essa pauta nova, mas acho que talvez o PT não tenha se apropriado desta pauta ou também não tenha abordado os temas desse século XXI, talvez de maneira mais adequada. Então, o PT precisa talvez fazer essa releitura desse momento. O senhor tem falado com o presidente Lula? Falei ontem, foi uma alegria. Nós ontem sancionamos alguns projetos lá no Palácio. O presidente Lula é uma pessoa incrível, ele é muito criativo e inquieto. E como diz Guimarães Rosa, o homem satisfeito dorme. Então, a inquietude é parte das grandes transformações, essas inquietações. Então, eu posso materializar o que eu estou dizendo com o programa que o presidente Lula lançou essa semana, que eu acredito. Eu acho que o Acredita tem uma abordagem nova. A abordagem que, de fato, o cidadão quer empreender. 70% do povo brasileiro quer empreender. Eu acredito. E hoje já tem 42 milhões de pessoas empreendendo. E o Acredita vem o quê? Reconhecer o endividamento por causa da pandemia, desses micro, pequenos e médios empresários, mais do que compreender isso, né? Propor uma renegociação e uma anistia de parte dessas dívidas e, ao mesmo tempo, inserir as mães do Bolsa Família numa política de crédito subsidiado para que elas possam empreender, se qualificar e empreender. Eu acho que isso é fundamental, porque o mundo do século XXI, esse mundo do trabalho, as pessoas querem ser empreendedoras. E nós que moramos em Minas, você que nasceu em Medina, Zé Maria, Minas tem 853 municípios. E Minas e as cidades não podem se tornando dormitórias. As cidades têm que ser sustentáveis. Porque toda cidade, todo mundo consome roupa, consome o dia inteiro. Tem consumo de todos os produtos, né? Mas não tem produção. Então, para uma cidade não ser dormitória e ser sustentável, nós temos que ensinar o povo a empreender. Então, acho que esta base do empreendedorismo é o novo emprego do século XXI. Então, nós precisamos, de fato, acreditar nesse programa. Então, isso mostra que o presidente Lula está conectado com os problemas. A gente vê, o senhor tocou num ponto importante, né, sobre o trabalho, sobre a nova situação, e a gente vê que até o PT está rediscutindo a relação de trabalho na regulamentação do
dos aplicativos, né? Sim. Do transporte aplicativo, de 4 rodas, que o de 2 rodas ainda não apareceu. Mas, enfim, admitir de que o mundo está mudando e que o emprego não é a única relação mais de trabalho. Pode terceirizar e daqui a pouco as pessoas nem vão querer mais o emprego formal em carteira assinada como antigamente. Eu acho que tem no mundo esse movimento chama desocupação. As pessoas preferem fazer freelance, ou seja, trabalhar e ter mais tempo de vida, mais tempo, qualidade, tempo criativo, o ócio criativo. Então, é uma tese que já foi muito estudada, né, pelo Massi. E, de fato, é importante esse tempo criativo. Por isso que no dia 1º de maio agora, eu defendo a redução da jornada de trabalho. Eu apresentei uma emenda constitucional porque o Brasil... Para quantas horas? 36 horas. 36? Hoje é 44, mas numa etapa de 8 anos. Reduziam... 40? Oi? Não, 40. A cada ano reduziu 1 hora. Então, em 8 anos... Mas nessa nova relação, muita gente quer 50 horas de trabalho e não está conseguindo. Mas eu estou te falando de 36 horas no trabalho formal. E as pessoas vão ter tempo livre para se requalificar, para ter outras atividades no mundo do trabalho. Não justifica mais que no mundo da inteligência artificial, e quem fundou a inteligência artificial comprova isso, nós não precisamos mais de uma jornada de trabalho de 24 horas e de 4 dias na semana. Não precisa. Então, eu acho que nós precisamos rever essa jornada de trabalho. E hoje quem mais trabalha mesmo são os mais pobres, infelizmente, né? São os trabalhadores da indústria. E como tem comprovado que melhora a saúde mental, dá mais tempo para a família, cuidar da família, né? Mais tempo para se qualificar e tem ganho de produtividade. Hoje o brasileiro trabalha em média 39,2 horas por semana. Não é mais as 44, porque tem várias categorias que trabalham 30, 20, 36, 40, 44. Então, em média, 40 horas. Então, tem ganho de produtividade. E aproveitando que a reforma tributária deu ganho para o setor produtivo, você mesmo falou, a reforma tributária foi para o setor produtivo. Deu ganho de produtividade, talvez deveria transferir também esse ganho, já que vai ter ganho de produtividade, vai ser mais competitivo, e se somar o ganho da mão de obra, aumento de produtividade, pode ser uma bela combinação. Então, eu acho que talvez chegou a hora também de a gente levar a sério esse debate sobre a necessidade da redução da jornada de trabalho no Brasil. É uma conversa boa que leva a uma nova avaliação, é sobre o futuro, né? Nós estamos perdendo ali o bônus da idade, quando o Brasil era muito novo e tinha muito mais pessoas trabalhando e poucos aposentados. A realidade inverteu. Eu vejo dados aí de professores na sala de aula, na ativa, nada contra os professores, mas dados. É de que para cada professor que está lá trabalhando, existem 36, depende do estado, tem casos de 60 aposentados. Da mesma forma, a polícia, os coronéis, né? Para cada coronel, tem lá 12 coronéis aposentados. E aí, isso aí coloca uma responsabilidade muito grande para a sua geração no Congresso Nacional. Com certeza. O Brasil precisa ter uma cultura de poupança, né? E de poupança interna mesmo, de previdência individual, previdências privadas. Qual que é o problema disso? É que, de fato, o Brasil tem uma renda muito baixa, uma renda média muito baixa. Então, o Estado brasileiro, e no mundo inteiro é assim, viu, Zé Maria? É o Estado prudente cuidando do cidadão imprudente, que, em tese, o cidadão deveria cuidar do seu futuro, da sua aposentadoria. Mas isso é impossível. Porque, como a renda é pequena, em qualquer crise ele saca a sua renda, a sua poupança. Então, você precisa de uma poupança pública. E a poupança do Brasil, ela é de repartição. E ela é do sistema maior do que só a aposentadoria. Ela é da Seguridade Social. Você defende que continue repartição? Sim. Ela tem que ser de assistência, ela tem que cuidar da saúde, ela tem que cuidar da Seguridade, da aposentadoria. Então, esse modelo é importante, porque nós temos que preservar o futuro. E aí, tem que combinar, porque para um país distribuir riqueza, ele também tem que produzir riqueza. É um binômio entre produção e distribuição e produção. Então, nós precisamos ser um país mais dinâmico. Por isso que eu acho que é preciso uma nova reforma? Não. O que eu estou dizendo é que nós precisamos, de fato, fazer esse país ter ganho de produtividade. Esse país está envelhecendo, eu falei
que a França demorou 100 anos para dobrar a sua população idosa, o Brasil vai dobrar nos próximos 20 anos a sua população idosa, e nós não podemos abandonar os idosos. É um pacto geracional, né? Eu vou cuidar de você, ou você vai cuidar de mim, a velocidade é a mesma, né? Mas é disso, é um pacto geracional. Então, nós precisamos ser uma economia muito mais dinâmica para dar conta desse pacto civilizatório, que é um direito humano a pessoa poder gozar da sua aposentadoria. Então, nessa perspectiva, o Brasil tem tudo para ser. O Brasil, hoje, tem um país com 200 e pouco milhões de pessoas, um país que é um país enorme, um país de muita riqueza, é um país que dominou seu clima tropical, é um país que produz e tem muito na questão da produção rural, e é um país que, se agora reindustrializar, tiver uma nova indústria mais moderna, mais digital, vai produzir muita riqueza e vai conseguir manter esse pacto civilizatório. É o pacto civilizatório, né? Projeção de futuro e preocupação com o futuro. Nós conversamos aqui com o deputado Reginaldo Lopes, ele foi presidente do grupo de trabalho da reforma tributária, falamos aqui de reforma tributária e também de projeção de futuro e aposentadoria. Deputado, muito obrigado, foi bom estar aqui nessa conversa e muito obrigado a você. Até a próxima. Realização Jovem Pan News.